vídeo de hoje falaremos sobre um filme que traz muitas personagens femininas e que dentro da narrativa conta uma história para o telespectador que fica aguçado em saber cada detalhe. Ao mesmo tempo que é um filme que traz muitas emoções e plot twists, eu diria que esse filme consegue ser muito delicado também. Olá, eu sou a Bianca Matos, aqui do Vídeo Insônia, e aqui no meu canal eu gosto de falar sobre filmes e às vezes sobre jogos bem peculiares. Eu gosto de falar sobre plano de cor, narrativa, enquadramento e tudo mais. E se você gostou, já deixa o gostei aqui embaixo, se inscreva e ative o sininho para as notificações, porque isso ajuda muito no crescimento do canal. Tomates Verdes Fritos é um longa estadunidense de comédia, drama e romance lançado em 1991, em que foi dirigido e produzido pelo John Avnet, responsável também por A Árvore dos Sonhos, de 1994, e As Duas Faces da Lei, de 2008. A nossa história começa com a Evelyn Coach, que ela é interpretada pela Kate Bates, e ela ali é uma dona de casa simples, na casa dos 40 anos, com um casamento muito infeliz. E ela vai até o Alabama visitar junto ao seu marido a tia dele em um lar de idosos que está sofrendo de demência. Como a tia do seu marido não a suporta de jeito nenhum, ela fica meio deslocada e procura se distrair naquele local enquanto a visita não acaba. E nisso que ela tá perambulando por ali, ela acaba conhecendo uma senhorinha chamada Nini Threadgood, que ela é interpretada pela Jessica Tandy, que passa a contar várias histórias de uma mulher quando era mais jovem, inclusive sobre um local chamado Whistle Shop, localizado próximo àquele lar de idosos. E enquanto ouvimos atentamente as histórias junto com a Evelyn, notamos que suas memórias são datadas de anos bem complicados nos Estados Unidos, como a Primeira Guerra Mundial e a Grande Depressão. Sem contar que, por se tratar da história passar no Alabama, vemos outras pautas serem discutidas, como a segregação racial, resultando no alto índice de racismo entre os habitantes. E nessas histórias que a Nini tá contando pra Evelyn, a gente vê que elas são protagonizadas pela Edie Threadgood, que ela é interpretada pela Mary Stuart Masterson, que se trata de uma jovem bem fora do padrão, e logo nas primeiras cenas a gente vê que a família dela tem muitos irmãos, é uma família muito grande, só que dentre todos esses parentes, ela é muito apegada particularmente ao seu irmão mais velho, que é o Buddy, interpretado pelo Chris O'Donnell. Mas como o destino durante a história não é muito amigo da Edie, ela acaba vivenciando vários eventos desagradáveis, como por exemplo a morte acidental do Buddy, que aconteceu nos trilhos do trem. E é claro que por conta desse ocorrido, ela ficou muito abalada, e por conta da família, que já não gostava do estilo dela, ser meio moleca, ela acaba se afastando de todo mundo ali. E isso se perpetua ali por uns anos, até que alguém consegue convencer ela dela bater um papo com a tal da Ruth Jamison, que ela é interpretada pela Mary Louise Parker. Em que, apesar da Ruth já estar compromissada e em vias de se casar, vemos que o matrimônio não dura muito, por conta de abusos que sofre do marido. E claro, a nossa Edie surge novamente para livrá-la dessa realidade, em que ambas passam a morar juntas e a coordenarem o restaurante Whistle Stop Café. Tomates Verdes Fritos é um filme que, como vocês podem imaginar, é claro que chamou muito a minha atenção, principalmente por conta do seu título. Primeiro, que eu pensava que esse filme era totalmente voltado à gastronomia. Existem momentos que elas cozinham? Sim, mas não é o foco da história. E é claro que nesse momento eu me senti desafiada a descobrir por que o filme é intitulado como tal, e eu descobri que se trata de uma das receitas lá no Whistle Stop Café. E aí vocês podem até estar se perguntando, mas Bianca, a receita é gostosa? Não sei. Mas durante o filme a gente vê ali em uma das cenas que elas pegam o tomate, elas empanam, passam naquela mistura de ovo com farinha e frita ele. Só que elas mesmas acabam não gostando da receita. Elas meio que fazem aquilo para aproveitar o tomate que não ficou maduro. Particularmente, eu também não acharia gostoso, porque eu não sou fã de tomate. Tem que ser feito de um jeito muito específico assim para eu acabar gostando. Mas eu confesso que há muito tempo atrás, antes de assistir esse filme, eu já tinha visto receitas no YouTube mesmo, de pessoas reproduzindo essa receita e tendo ali, a sua própria conclusão. Mas parando para pensar aqui, eu não sei se o tomate verde pode realmente ser consumido nesse estado. Na minha cabeça, tem que consumir só quando ele tá 100% maduro. Mas é claro que se alguém souber se faz bem ou mal para a saúde, deixa aqui nos comentários, porque eu também tô muito curiosa. E é claro que, como todo filme aqui no canal, sempre tem uma história por trás do porquê que eu assisti ou como que eu conheci esse filme e por aí vai. E com Tomates Verdes Fritos não é diferente. Até porque por anos
por anos. Gente, assim, por muito tempo eu achava que esse filme era dirigido pela Sofia Coppola. Não é à toa que sempre rolava esse papo. Nossa, já assistiu Tomates Verdes Fritos? Ah, não, é da Sofia Coppola. Eu falava com toda a certeza do mundo, mas também eu quero saber quem foi a criatura que falou isso pra mim. Foi lá no meu ouvidinho, falou, eu decorei isso e eu fiquei passando essa informação pra frente. Mas é claro que pra fazer o roteiro de hoje, eu tive que pesquisar pra ver se ela tava na produção, no roteiro, em alguma coisa. E é claro que não tem uma pista sequer da mulher. Então, gente, eu não sei de onde eu tirei essa informação, mas eu lembro que alguém falou pra mim. Durante a narrativa de hoje, a gente sabe que ele é aquele típico filme que vai para uma história no passado e volta no presente. Porém, eu admito que existem coisinhas que ficam confusas e que eu mesma fiquei com pontos de interrogação na cabeça. A infância da Id passa rápida demais e nem nos atentamos a guardar qualquer informação relevante desse momento, além da morte do seu irmão. Então eu admito que quando eu assistindo e eu vi, né, a Nini contando a história pra Evelyn, eu jurava assim que até algum momento que ela ia virar pra ela e falar assim: você sabe por que eu sei todos esses detalhes? Você sabe por que eu sei de tudo isso que aconteceu? Porque eu sou ela. Aquele clichêzão de cinema, sabe? Mas não foi bem o que aconteceu. E eu fiquei pensando nisso por causa que ambas carregam o sobrenome do Threadgood e não tem nada a ver. Foi aí que eu fiquei me questionando e eu descobri que se tratavam de duas personagens diferentes. As histórias são narradas pela cunhada da Id, que casou com um dos irmãos dela. E a Id está bem viva, apesar de não aparecer nas cenas dos dias atuais. Mas é o que dá a entender com a visita no túmulo da sua companheira, que a apelidava de encantadora de abelhas. Tomates Verdes Fritos é baseado em um livro de mesmo nome publicado em 1987, em que foi escrito pela Fannie Flagg. Ou seja, eu tô falando isso porque assim, eu não li o livro, eu sei que existem semelhanças e diferenças entre as obras e é claro que eu vou citar aqui pra vocês. Mas se alguém há de aparecer aqui neste vídeo e que tenha lido o livro e quiser compartilhar a sua experiência, vocês são muito bem-vindos. Agora pensem comigo em um filme que tinha tudo pra ser tranquilo na sua adaptação, não quer dizer que isso seja fácil de fazer, mas que acabou virando uma bola de neve. John Avnet, o nosso diretor do filme de hoje, havia lido a obra original, diferente de mim, lá no ano do seu lançamento. E quem deu essa dica de leitura pra ele foi a produtora Lisa Lindstorm, que tinha trabalhado com ele em outros filmes pra televisão, como Heatwave, de 1974 e Breaking Point, de 1989. Daí, ele curtiu muito a leitura e resolveu que iria adaptar pro cinema. E nesse momento, ele começa ali um contrato com a sua primeira roteirista, a Carol Sobieski. E como ela tinha feito o roteiro de Annie de 1982, que é um filme musical e infantil, quando ela leu e foi adaptar para roteiro, ela fez Tomates Verdes Fritos sendo um musical e é claro que o John Avnet, ele não gostou. Nisso, ela abandonou o projeto e aí o John Avnet, ele conseguiu trazer a própria Fannie Flagg para continuar o roteiro. Só que temos que lembrar que a Fannie Flagg, ela é escritora, ela não é roteirista. E escrever esses dois tipos de texto são completamente diferentes e possuem suas próprias técnicas. O que fez a Flagg achar muito difícil e abandonar o projeto também depois de 70 páginas escritas. E foi nesse momento que o Avnet, ele não tinha mais dinheiro nenhum para contratar outro roteirista e aí ele viu que a solução seria ele mesmo escrever. E antes que vocês possam começar a se questionar, o Whistle Stop Café lá do filme era uma loja de antiguidades antes de ser feito exclusivamente para o filme. Mas como a cidade que foi gravada acabou tornando-se um ponto turístico, claro que fizeram com que o local permanecesse por lá com a ajuda financeira dos moradores. Para as pessoas que assistiram o filme, sabe que a Id, ela tem um apelido que é encantadora de abelhas. E isso se deve por conta de ter uma cena em que tem uma colmeia lotada de abelhas e ela vai lá coletar o mel da própria fonte. E quando eu vi essa cena, por conta dos ângulos, eu achei muito suspeito e aí eu imaginei que fosse a própria atriz que fez essa cena. E para minha surpresa foi ela mesma. Isso porque a dublê deu para trás nas gravações e a própria atriz Mary Stuart resolveu gravar. Além de todo mundo ficar impressionado pela coragem, é claro que o diretor acrescentou a cena na versão final do filme. E aí lembra da cena que eu falei para vocês do túmulo, em que a Ruth seria anteriormente uma
companheira da Id? Eu não falei isso por acaso, porque apesar de eu não ter lido o livro, eu sei que o filme, diferente do livro, ele deixa muito implícito o romance entre as duas personagens. Não é à toa que eu sinto uma vibe muito Sessão da Tarde no filme de hoje pela leveza de como o assunto é tratado. Então é aquilo, né, gente? Assim, pra quem é muito inocente, assiste aquilo e fala, ai, são duas amigas. Só que de verdade, gente, tem que ser muito sonso, tem que ser muito distraído pra olhar aquilo e falar, gente, elas são amigas. Ó, é verdade, viu? Confia. Até mesmo no DVD existe um bônus em que o diretor comenta que reconhece o relacionamento de ambas e afirma que na cena em que a Id e a Ruth estão lutando com a comida, deveria ser vista como um ato simbólico de amor lésbico entre elas. Mas a ideia foi descartada de focar nisso. E, gente, de verdade, eu achei muito bobinho da parte dele querer tampar um negócio que fica evidente no livro com medo de levar hate por causa da época. Eu não entendi de verdade. O diretor ele é fã ou é hater? E na época em que o filme foi lançado, ativistas LGBTQIA+, eles foram muito críticos ao filme porque eles queriam que fosse explícito sim, que deixasse muito bem claro. E a gente tem que lembrar que o filme, ele é meio contraditório desde o início. Isso porque ele já cutuca a realidade dos Estados Unidos em relação ao preconceito e discriminação contra afro-americanos. Mas aí chega na parte do relacionamento lésbico e opta em deixar uma visão ambígua da situação. E apesar de eu ter criticado a forma como ele retratou o relacionamento, dele pisar em ovos nessas cenas, eu não posso negar que ainda continua sendo muito fofo e sutil. Bem diferente do que estamos acostumados a ver no cinema, em que um relacionamento lésbico é sempre tratado de forma muito erótica, como por exemplo no filme Azul é a Cor Mais Quente, de 2013. A trilha sonora do filme de hoje conta com nomes muito importantes, inclusive do compositor Thomas Newman, que ele foi responsável por fazer a trilha sonora de Beleza Americana de 1999 e 1917 de 2019. Podemos destacar What Becomes of the Broken Hearted, do Paul Young, seguido de Barbecue Bass, da Patti LaBelle, e por último Didn't Rain, da Marianne Williams. Apesar de Tomates Verdes Fritos participar de um bocado de festivais, ele não levou tantos prêmios assim. Ganhou como melhor compositor para o cinema no BMI Awards em 1993 para o Paul Newman, ganhou o prêmio de melhor longa-metragem durante o Gay and Lesbian Alliance Against Defamation pelo conteúdo lésbico. E o filme que indicarei hoje é Um Lugar Bem Longe Daqui, um longa estadunidense de mistério e thriller lançado em 2022, em que foi dirigido pela Olivia Newman, responsável por Minha Primeira Luta, de 2018. Gente, a gente já vai começar a falar sobre essa indicação de hoje, que o título, ele é legalzinho assim, ele é bem bacana em português, mas em inglês ele é muito melhor e ele faz muito mais sentido, por causa que durante a narrativa ele é citado, é aquela coisa que você tá assistindo e falar... falou o título do filme. Eu pelo menos tenho isso, eu gosto quando acontece isso. Então assim, em inglês é Where the Crawdads Sing, que é tipo aonde os lagostins cantam. Aí quem assiste sabe do que eu tô falando. Quando eu estava assistindo o filme de hoje, eu logo lembrei da indicação, pois ambas as tramas possuem momentos em que acontece algo em que a protagonista acaba parando em um tribunal. E por muito tempo nos questionamos se a personagem cometeu o crime ou não. Sem contar que durante a infância de ambas, elas passam por situações muito traumáticas que fizeram com que ficassem longe da família e da sociedade por um tempo. E é claro que eu não posso deixar de citar para vocês que tanto o filme de hoje como a indicação de hoje são baseados em livros de mesmo nome, em que eles foram escritos por mulheres e possuem mulheres como protagonistas. E o único alerta que eu vou deixar aqui para vocês é que ambos também possuem certos gatilhos, então se você for uma pessoa que tem gatilho com qualquer tipo de abuso, fique esperto, ou qualquer coisa pula a cena. Até porque o filme ele não fica toda hora nesse assunto, então assim, é só uma questão ali de momento. Abandonada por sua família, Kia Clark, também conhecida como a Garota do Pântano, é misteriosa e selvagem. A jovem vive isolada e cresce nos perigosos pântanos da Carolina do Norte. Quando ela se torna adulta, acaba sendo inexplicavelmente ligada a um assassinato de um homem bem conhecido na região. E à medida que o caso se desenrola, o veredito torna-se mais obscuro. E você, já assistiu ou já ouviu falar sobre Tomates Verdes Fritos? Me deixa aqui embaixo nos comentários. Você também pode me dar alguma dica de algum filme ou algum jogo que eu posso trazer aqui pro canal e contar meus detalhes como vocês já estão acostumados. E se você gostou, já deixa o gostei aqui embaixo, se inscreva e ative o sininho para as notificações, porque isso ajuda muito no crescimento do canal. E a gente se vê no próximo vídeo.
Beijinhos!